Oi, gente. Vamos continuar aqui então o nosso estudo sobre os tecidos primários da planta. Vamos falar agora sobre os tecidos de sustentação, tá? A função desses tecidos, né, gente, é sustentar, é dar rigidez para a planta. É como se fosse o nosso esqueleto, tá? Então, vamos fazer novamente uma analogia com os animais. Planta tem tecido de sustentação? Tem, eles são dois, chamado de colênquima e esclerênquima. Colênquima e esclerênquima. A função desses tecidos é sustentar, é dar suporte, tá? É segurar a planta. Turma, o colênquima, o tecido de sustentação chamado de colênquima, ele é formado por células vivas, células com parede de celulose. O esclerênquima, diferentemente, ele é formado por células mortas. Por quê? Porque as células do esclerênquima, elas sofrem uma deposição de uma substância chamada lignina. E essa lignina, ela faz a célula morrer na maturidade. Colênquima é um tecido vivo, esclerênquima é um tecido morto. O suber também é um tecido morto. É importante vocês saberem disso, ok? De onde vem o colênquima e o esclerênquima? Eles vêm do meristema fundamental, que é um meristema primário. Vamos lembrar? Os meristemas primários, eles são protoderme, que forma a epiderme, procâmbio, que forma xilema e floema, que vamos ver ainda, e meristema fundamental, que forma parênquima, colênquima e esclerênquima. Só que o parênquima, gente, nós vamos ver depois, tá? Vamos falar agora de colênquima e de esclerênquima. Colênquima é vivo, primeira grande importância. Esclerênquima é morto. Ambos são tecidos de sustentação. Adiante. Como são esses tecidos, tá? Turminha, do lado esquerdo, o colênquima. Então, eu tenho aqui várias células do colênquima, tá? São células alongadas, estão percebendo? Olha, tá cortado aqui embaixo, mas são células alongadas, com parede celular de celulose e uma parede grossa. Observe aqui, na ponta da caneta, eu estou delimitando uma célula. Essa célula alongada, ela tem uma parede grossa de celulose. Em rosinha aqui é o núcleo e em azul claro é o citoplasma. Então, olha como a parede é grossa do colênquima, porque a função é sustentação, gente. Então, a parede tem que ser grossa. E o colênquima, ele faz uma sustentação resistente, porém flexível. Então, ele é um tecido assim, ó, que se dobra. Ele dobra e ele não quebra. É isso que eu quero dizer. O colênquima, ele faz uma sustentação flexível. Ele dá resistência, mas ele é flexível, ele se dobra. Sabe aquelas plantas que conseguem viver em alto da montanha, onde venta muito? Venta, você vê que a planta morga, mas a planta não quebra. É porque elas têm colênquima bem desenvolvido. E esse colênquima, ele sustenta, mas dá flexibilidade. Células vivas, ok? Perceba que tem núcleo aqui dentro, ó, citoplasma. Já o esclerênquima, ele é um tecido de sustentação mais rígido e ele é morto. Vocês se lembram? Ele é morto porque a lignina, que é um composto que se deposita na parede, ele mata as células. Você pode ver que aqui dentro, ó, não tem núcleo e nem citoplasma, diferentemente do colênquima. O esclerênquima é um tecido morto, tá? Ele também tem forma alongada, assim, é uma célula alongada. O esclerênquima seria os nossos ossos e o colênquima a nossa cartilagem, tá? Entendo mais ou menos assim. O esclerênquima, ele é muito mais rígido. Planta é incrível? É, gente, planta é incrível, né? Adiante, como que são esses tecidos, então, em fotografias, na realidade? Ambas as imagens são fotos, tá? Então, o colênquima cortado em corte transversal. O que eu tenho aqui, gente? Cada bolinha que você tá vendo é uma célula do tecido colênquima, tá? Tá vendo essa parte aqui azul, mais escuro? Aqui ela tá grossa, aqui ela tá fina. Aqui a parede tá grossa, aqui tá fina. Então, o colênquima, ele tem parede celular de celulose em alguns lugares, olha, como aqui,
aqui, aqui, aqui, a parede é grossa. Por quê? Para dar sustentação. O esclerênquima é tudo que tá aqui em vermelho, tá? O esclerênquima, ele tem toda a parede grossa, tá vendo? Olha, ó. Essa é, aqui na ponta da caneta, tá? É uma célula do esclerênquima. O que tá em branquinho aqui é o interior da célula. Lembre-se que é um tecido morto, então aqui dentro não tem nada. E essa parede vermelha grossa, tá? Com deposição de lignina, colênquima e esclerênquima. Tudo bem? Não guardem cor, porque as provas elas são em preto e branco, tá bom? Adiante. O esclerênquima, gente, tem uma função, além de sustentação, ele tem função para nós, seres humanos, porque ele fornece fibras têxteis. Deixa eu voltar aqui uma imagem, olha. Como ele é alongado, né, e ele é duro, porque ele tem lignina, ele consegue ser usado para fazer tecido. Então, por exemplo, o linho. O linho é um tecido formado de fibras do esclerênquima. E linho é caro porque é bonito, né? A juta, que nós chamamos aqui no bichinho de pano de saco, a juta, ela também é um tecido formado por fibras de esclerênquima. Aquelas cordas que nós conhecemos como cordas de sisal. O sisal, ele é formado de fibras de esclerênquima. Então, tudo isso aqui é feito com planta, com o esclerênquima de algumas plantas. Interessante? Muito interessante, certo? Você tem aí na sua casa alguma roupa de linho? Não o linho sintético, porque tem o linho sintético, não, é o linho natural, tá? Esse linho natural, ele é caro, porque, né, gente, é difícil fazer, e o linho, ele é formado por fibras de esclerênquima. Bonito? Maravilhoso, né? Adiante. O esclerênquima, ele pode também apresentar formas variadas. Ele pode ser assim, mais redondinho, chamado de célula pétrea. Ele pode ser assim, ó, em forma de coluna. Ou ele pode ser ainda assim, ó, em forma de estrela, chamado de astroesclereide, tá? Os três, independente da forma, eles têm função de sustentação para a planta. Astroesclereide, o esclerênquima colunar, ou essa aqui que é chamada de célula pétrea. Olha como ela é bonita, gente. Os três são fotografias, tá? Você tá vendo coisas que são reais. Os três são células do esclerênquima. São tecidos mortos, cuja função é sustentação. São duros, são rígidos. Certo? Tranquilo? Adiante? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver os famosos tecidos de condução, que nós já falamos tanto quando nós vimos lá Briófita, Pteridófita, Gimno e Angiospermas, né? Esses tecidos de condução são também chamados tecidos de transporte. Também são dois, o xilema e o floema. Xilema e floema são tecidos das plantas, tecidos que conduzem substâncias. O xilema, ele é formado por células mortas, porque assim como o esclerênquima, ele tem deposição de lignina. O xilema é morto, assim como o súbero, assim como o colênquima. Eu chamo o xilema de vasos lenhosos também. Apareceu numa questão, lenhosos, tá falando de xilema. O floema, por sua vez, é formado por células vivas. Eu chamo também de vasos liberianos. Apareceu na questão, o vasos liberianos ou liber tá falando de floema. Certo, gente? O xilema não é novidade, ele conduz a famosa seiva bruta, que é uma solução de água e sais minerais, da raiz para as folhas. É uma seiva que eu chamo de ascendente, de baixo para cima sempre. O floema, ele conduz a famosa seiva elaborada, que é uma solução de glicose, das folhas para as raízes. Eu falo que é um tecido descendente, de cima para baixo. Qual é a origem do xilema e floema? Gente, eles vêm do procâmbio. O procâmbio é um meristema primário. E eles também vêm do câmbio vascular, que é um meristema secundário, tá? Então, o xilema e floema vêm do procâmbio ou do câmbio vascular. Ou câmbio intervascular, que é a mesma coisa. Tá bom?
Vamos ver fotos, imagens e esquemas de xilema e floema. Começando com o xilema. O xilema, gente, ele é formado por esses tipos de células aqui, ó. Quando eu falava com vocês que o xilema e floema são tubos dentro da planta, são tubos mesmo. Olha como as células, elas são alongadas em forma de tubo, em forma de canudo. São as traqueídes e os elementos de vaso. Traqueídes e elementos de vaso. As traqueídes são mais finas, mais primitivas. Os elementos de vaso são mais derivados, mais modernos e fazem uma condução melhor de água e sais minerais, tá bom? Isso aqui é um esquema. Como é que eu vejo em fotografia? Em corte transversal, se eu cortar aqui, ó, pá, cortei aqui e tô olhando no microscópio, essa fotografia me mostra xilema. Tá vendo essa célula aqui enorme? Olha, uma bolota, são 3 células grandes aqui. Cada uma delas é um elemento de vaso. Eu cortei aqui, você tá vendo o interior dele, que é o lúmen, tá? Um elemento de vaso, ok? As traqueídeas são menores. Aqui são elementos de vaso de calibre menor. Aqui, ó, também são elementos de vaso. De novo, não guardem a cor, tá? Guardem a forma, porque vai aparecer em preto e branco. Você viu um tecido vegetal com uma célula muito grande assim, com certeza é um elemento de vaso, tá? Especialmente se ele aparecer junto com outros, ok? Elementos de vaso, conduzem água e sais minerais, são células do tecido xilema. Adiante. O floema, turma. As células do floema, elas também são compridas, olha, são células alongadas. Elas são esqueci o nome. O elemento de tubo crivado, esse aqui, ó, na ponta da caneta, é um elemento de tubo crivado e a célula companheira. Por quê? Porque esse elemento de tubo crivado, gente, ele não tem núcleo. Então, essa célula companheira é que vai nutrir esse elemento de tubo crivado, certo? O floema, ele também tem fibras, tá? Fibras do floema. Então, como é que eu enxergo o floema? Aqui da direita, essa figura é uma fotografia, tá? De um tecido vegetal. Você acabou de ver no slide anterior, ó, que essas células grandonas aqui, essas bolotas, são elementos de vaso, são células do xilema. Então, isso aqui, que fazendo um X, ó, é o tecido xilema. Aqui é um elemento de vaso, outro elemento de vaso. Sempre onde tem xilema, tem floema. Então, aqui, olha, essas células com parede de celulose menorzinhas são células do floema. Então, aqui é o tecido floema, aqui é o tecido floema, o tecido floema, o tecido floema. Vá treinando o seu olhar e a sua memorização para essas fotos, tá? Se você identificou xilema, onde tem xilema tem que ter floema, tá? Então, o xilema tem células muito grandes, que são os elementos de vaso, e achei o xilema, eu acho floema. Olha aqui. Floema, 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 floema. São tecidos. O floema conduz a seiva elaborada das folhas para as raízes. Tá? Olha a diferença da parede. Parede fina de celulose. Olha a parede grossa de lignina. Tecido morto, tecido vivo. Vivo, 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 vivo. Morto e morto. Tá? E olha aqui, rodeando todo o tecido vascular. Tá vendo? Ó, isso aqui é esclereite, tá? São fibras do esclerênquima. Tecido de sustentação. Olha como a parede é grossa, tá? Por que tá tudo de vermelho? Porque os dois têm impregnação de lignina. Isso aqui é morto, isso aqui também é morto. Tá bom? Só o que tá de azul aí é que tá vivo. Tudo bem? Adiante. E para finalizar, gente, a nossa aula sobre os tecidos de condução, vamos relembrar aqui, tá? Xilema e floema são tecidos de condução de transporte de substâncias. O xilema, ele tem uma seiva ascendente, ele sobe levando água e sais minerais, é um tecido morto. Floema tem uma seiva descendente, ele desce levando uma solução de glicose, são células vivas. Ok? Tranquilo? Então, fechamos assim essas nossas aulas. Ai, meu cabelo.
Um abraço e até a próxima aula. Tchau!